Em 1965, Robert McNamara era secretário da Defesa dos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã. Ele era um amante de dados, uma pessoa mega inteligente, e segundo seus dados, os ZEUS estavam ganhando a guerra, mas na verdade eles perderam, e aparentemente havia sinais disso que todo mundo viu, menos ele. E Hiragi Heiji é o exemplo perfeito de como o orgulho transformou McNamara e milhares de pessoas brilhantes da história em idiotas, porque ele tem as 3 coisas que garantem que qualquer gênio caia, não importa o quão inteligente seja. Uma dessas coisas pessoalmente fez eu perder 6 meses da minha vida fazendo a coisa errada e pior, enquanto eu achava que estava fazendo a coisa certa. Se você não quer correr o risco de cair nessas armadilhas também e entender exatamente como o orgulho afunda qualquer um, esse vídeo é pra você. Hiragi é o antagonista de um dos arcos do spin-off do mangá de Blue Lock. Ele aparece mostrando sua paixão pelo tarô, mas ele usa isso mais como um jeito de puxar a briga com os personagens principais, para jogarem contra seu time. Nesse arco da obra, eles estão em times de 3 jogadores. A equipe que vencer rouba um dos adversários para si, e Hiragi quer roubar o Nagi. No começo da partida, Hiragi tem um conjunto de informações específicas. Seus oponentes são Nagi Seishiro, um talento em domínio de bola, Barou Shouei, um monstro egoísta forte, e Shigiri Ryoma, um velocista que ama deixar os outros para trás. Apesar de se apresentar como um místico, Hiragi é um amante da análise de dados e personalidade das pessoas. Ele construiu uma rede de informações sobre o futebol, que ele usa para prever o comportamento das pessoas e controlar o campo. Seu lema é: informações não mentem. E assim como Hiragi, pessoas inteligentes criam ou aderem a modelos de pensamento, que são teorias criadas na tentativa de representar a realidade e fazer previsões. Exemplos famosos de modelos de pensamento são a teoria da relatividade de Einstein, a seleção natural de Darwin e todas as filosofias que existem. Todas são modelos de pensamento, tentativas de representar a realidade. Um dos modelos mais aceitos, por exemplo, é a teoria do Big Bang, que explicava a origem do universo a partir de um único ponto. Mas os avanços do telescópio James Webb recentemente desfalcaram até essa teoria. A questão é, modelos são apenas modelos, não são a realidade. Eles tentam medi-la, mas a maior parte dela não é mensurável. E o jeito de jogar de Hiragi não é nada mais, nada menos que um modelo de pensamento. Futebol baseado em informações. Se você quiser um exemplo de modelo de pensamento que eu criei, é só você olhar o último vídeo, onde eu tentei usar as informações presentes na realidade e no mangá de Blue Lock para resolver como é que funcionava a motivação dos jogadores baseado no ego. Eu criei o modelo e eu chamei de árvore do ego. Tá lá no último vídeo para você ver. E Hiragi prova o seu modelo contra Nagi e Barou, o que acaba lhe dando resultado. No Blue Lock a gente tem o conceito de armas, no que cada jogador é bom. Alguns só têm cérebro e são medianos em todos os outros aspectos. Alguns exemplos disso são Isagi, o protagonista, e Nico. No começo do anime, eles são 2 personagens inteligentes e fracos. Nagi julga que esse também seja o caso de Hiragi, já que ele é um personagem mega inteligente, mas ele também tem uma arma. Ele é extremamente bom em domínio de bola e faz 2-0 contra o Nagi. E uma curiosidade para os fãs mais afincos da obra que nem eu, é que esse gol que o Hiragi fez no anime, na partida contra o Sub-20, é uma cópia do gol de Hiragi. O método de Hiragi é baseado em usar informação para prever as reações das pessoas e assim controlar o jogo. E tem uma única razão para ele ostentar esse modelo de pensamento com tanto orgulho de si mesmo. Ele tem dado certo até agora. Essa é a razão. Assim como ele dá certo nessa partida e eles fazem 3-0. Assim também foi para McNamara. Ele foi nomeado secretário da defesa porque ele tinha muito resultado, mas era resultado em administração de empresas automobilísticas. Ele era CEO da Ford. O que ele fez nessa guerra foi coletar e analisar todos os dados possíveis do campo de batalha. Comida gasta, soldados, baixas, armamentos, tudo. E seus dados diziam uma coisa: estamos progredindo. O erro de McNamara foi esquecer que modelos são apenas modelos, não são a realidade. E com esses resultados que ele teve, ele continuou dobrando a aposta em cima do seu modelo, sem ver que o moral dos soldados estava baixo e que a motivação dos vietnamitas para morrer pelo seu país era imensa, o que acabou com a trágica derrota dos Estados Unidos e a perda de milhares de vidas por conta desse erro.
Zantetsu percebe que os oponentes estão voltando a se animar e pergunta se eles conseguiram um jeito de levantar dos mortos. E Hiragi diz, não mesmo, probabilidades e estatísticas não podem ser mudadas facilmente assim. Quando a gente tenta algo de um jeito, mano, e isso dá resultados, a gente corre o risco de virar idiota. Iludido pelo resultado que tivemos em um primeiro momento, ignoramos o fato de que a única constante do universo é a mudança, e que talvez o fator ao qual atribuímos o nosso primeiro sucesso nem tenha tanto a ver com o resultado em si. A mudança não está nas informações de Hiragi, assim como não estava nas informações de McNamara. E isso é nítido em sua cara de surpresa ao ver o Barou fazendo um passe. Então o Hiragi faz o que os psicólogos chamam de cherry picking, escolher cerejas, que eu já expliquei nesse vídeo aqui também, que é, frente a um fato que vai contra uma de suas crenças ou modelo de pensamento, você escolhe distorcer a realidade para encaixar com sua crença. Ele não vê o fato Barou está tentando mudar, Barou está mudando. Não, ele só vê Barou amarelou e fez um passe. Ele justifica a realidade de uma forma que sua crença continue certa. Você só amarelou, é o que ele disse. E quando eles tomam o gol, ele explica esse fato com a seguinte frase: não temos informação o bastante. Esse cherry picking que o Hiragi faz tem muito a ver com seu orgulho. Porque aqui, aceitar a realidade seria admitir estar errado. Ao invés disso, no quadro seguinte, ele já achou alguém para botar a culpa. E como diz Mark Manson, idiotas não atualizam suas visões sobre o mundo quando novas informações surgem. O Nico diz, foi mal, cara. Eles estão claramente pensando diferente de antes. O Nico é são. Então eles recomeçam o jogo. Hiragi diz para relaxarem. Eles ainda estão na frente. Mas logo eles perdem a bola, e então a gente tem uma fala do Nico. Pensei que seria capaz de avançar usando apenas o meu cérebro, por isso escolhi jogadores que combinassem comigo, mas a essa altura eu serei destruído. Para vencer é necessário ter um ego grande o bastante para sobreviver, mesmo que isso signifique abandonar o orgulho. A glitch do futuro aqui foi mal, o áudio vai estar ruim mesmo. Passando aqui só para falar que o meu livro só vai estar à venda até o final do dia 10, ou seja, às 23h59. Mas se você tá vendo isso depois, você ainda consegue, o que você ainda consegue é o audiolivro. Ele é de graça e tá na descrição do vídeo. Fechou? Mas dá uma olhadinha lá se você tiver interessado no meu livro. Ele tá à venda, material em PDF, uma renca de bônus que tem lá, tem audiolivro comentado com quase 2 horas de duração, curso de como usar agenda, curso de criação de meta, curso de como usar IA para fazer recordação ativa, um monte de coisa. Enfim, dá uma olhadinha lá. Fechou? Bom vídeo. Todos os outros pecados, entre aspas, vêm acompanhado de culpa e autoconhecimento. Por exemplo, uma pessoa irritada sabe que tá com raiva, mas o orgulho não. Ele é a voz que sussurra. Você merece, você tá certo. Sua visão é a única verdade. Eles estão errados. Orgulho transforma ambição em arrogância, confiança em ilusão, sucesso em queda e inteligência em idiotice. E a história prova isso, mano, diversas vezes. Um belo exemplo disso foi o de Napoleão Bonaparte, um dos mais conhecidos generais de toda a história. Em 1812, Napoleão estava à frente das tropas da França, que comandavam um grande número de países por um motivo que eu não sei, porque eu não sou um canal de história. Mas a Rússia, naquela época, a Rússia falou: não, eu não vou mais brincar de casinha com você, Napoleão, isso aqui não tá funcionando, eu tô fora. E o que aconteceu? Napoleão, que já estava de briga com outros 2 países, pensou: se eu deixar a Rússia sair de boa, os outros vão querer sair também. Nem a pau que eu deixo isso acontecer. Resultado, ele entrou na Rússia com 650 mil homens, foi derrotado, voltou para casa só com 50 mil. Ou seja, ele perdeu 600 mil vidas por orgulho. E com esses 50 mil soldados, ele voltou para o seu país, já tendo que enfrentar mais outras batalhas onde nessas sim ele foi completamente derrotado e exilado. Orgulho precedeu a queda de Napoleão. Ele voou perto demais do sol e o calor derreteu suas asas. Então Hiragi prega o último prego do seu caixão. Quem caralhos vocês pensam que são? O insignificante que se autodestruiu com as informações erradas e o 4 olhos com um complexo de burrice. Os 2 perderam a utilidade. Eu mesmo darei um jeito nisso. A essa altura, tudo em que posso confiar é na probabilidade e na minha inteligência. No fim, os outros não passam de informação para me ajudar a viver da forma mais conveniente. Com um ataque, eu mostrarei a eles a informação conhecida como gol. Assim, esses ignorantes terão esperança, mudarão a atitude e reconquistarão a motivação. É assim que o coração das pessoas é controlado pelas informações. Por isso irei controlá-los e me tornarei na informação conhecida como herói. No budismo, orgulho é a principal barreira para a iluminação, porque quando você acha que sabe de tudo, você para de aprender. Mas uma informação desconhecida aparece. Nagi toma a bola.
É engraçado como Hiragi continua apegado ao seu modelo mesmo frente à derrota. O pensamento de Nagi exibe o erro de Hiragi. Ele tenta forçar sua concepção das coisas nos outros, ao contrário do que o Isagi faz, que acredita nas pessoas a ponto de transcender esse tipo de pensamento. A morte no tarô, que é a carta que o Hiragi tirou pro Nagi, significa mudança, o que os intelectuais orgulhosos evitam. Por isso Nagi oblitera Hiragi. Nagi é a morte em pessoa. Legal que a cara de Hiragi não é de alguém triste, que reconheceu que perdeu, que a vida é assim e que ele precisa melhorar. É uma cara de incompreensão, como se ainda estivesse buscando em sua rede de informações a explicação para sua derrota. Do que serviu isso tudo? Ele pergunta. E o Nico dá a resposta perfeita. Serviu para os caras te passarem para trás. Nós interpretamos errado e isso nos torna os idiotas da história. Se não mudarmos nosso modo de pensar, não seremos capazes de avançar. Qual o problema de ser louco? De agora em diante, eu renascerei na loucura. E a partir daqui, Nico cresce. Essa derrota lhe serviu, mas Hiragi desaparece. Ele esteve presente em todos os arcos até agora no mangá principal, mas se você leu, você nem o notou. Seu valor foi baixo e junto com Nagi ele foi eliminado no último arco sem nem ter direito a um close triste. Hiragi sabe muito sobre pessoas, sentimentos e probabilidades, mas ele peca ao não perceber que pessoas não são limitadas apenas a informações. Ao se apegar ao seu modelo de pensamento cegado, que foi pelo orgulho, ele perde a habilidade de aprendizes talentosos, a capacidade de mudar o ponto de vista, uma vez que você tem novas informações. Se um modelo de pensamento for útil pra você, mano, e com um modelo de pensamento eu digo, comecei a estudar filosofia, gostei, comecei a estudar neurociência, aprendi negócio sobre sono, gostei, comecei a estudar o caralho que for, gostei, apliquei, deu resultado pra mim. Isso é um modelo de pensamento. Se ele for útil pra você, mano, usa. Mas no momento em que ele não for mais e que ele não se encaixar com a sua realidade, abandone-o e siga em frente. No começo do meu canal, eu tinha um modelo de pensamento pra mim também, que era, eu não vou soltar um vídeo até ele ser melhor que o meu último. Eu lembro de eu mesmo falar isso pra minha mãe uma vez, cara. Eu tava sentado com ela e ela perguntando, já tava uns 4 meses sem postar vídeo. Daí ela perguntou, e o vídeo não vai postar? Daí eu falei, não, eu não vou postar enquanto ele não for melhor do que o meu último. E sabe qual que era o meu último vídeo de Blue Lock? O vídeo mais visto aqui desse canal é resultado dessa minha filosofia. Eu achava, mano, que em algum momento eu teria uma qualidade tão grande nos vídeos que eu ia conseguir viver de YouTube fazendo um vídeo de 1 milhão de views por mês. O que pra mim seria em torno de uns 4 mil reais ali, alguma coisa. Me apegar a essa filosofia fez eu ficar 6 meses preso no vídeo que eu soltei logo depois do vídeo de Blue Lock. E quando a realidade bateu a porta, ela me quebrou. Eu nunca pensei tanto em desistir do canal quanto no dia que eu postei o vídeo de 6 meses e ele deu 1000 views no primeiro dia. Então eu observei a realidade novamente e percebi que estabilidade não existe. O que existe é movimento. Eu ainda não entendo muito bem esse conceito. No dia que eu entender ele 100% eu trago em algum outro vídeo aqui pra vocês. Mas basicamente é o seguinte, eu vejo isso na empresa que eu trabalho, por exemplo. Os caras quebram recorde atrás de recorde, mas a infinidade de problemas que aparecem precisam ser resolvidos no caminho de fazer a próxima entrega, tá ligado? Só me mostra que existe um esforço enorme por trás de tudo. Tipo, sempre é uma luta pra fazer o próximo negócio. Tipo, não existe um lugar que você vai chegar e que as coisas vão, tipo, caminhar sozinhas. Há um sistema que você montou que vai caminhar sozinho por você. Eita, cara, não existe. Você sempre vai ter que se esforçar. E isso eu não percebi antes. O orgulho é a voz que diz, eu sou a exceção. Comigo é diferente, os outros estão errados. E a única maneira de combater ele é a humildade. Que é saber que, não importa o quão talentoso, poderoso ou inteligente você pense que é, você ainda é falível. Como diz o treinador do Uber, você é só uma pessoa. É saber que seus problemas são importantes sim, mas que não são o centro do universo. E você não é a primeira nem a última pessoa a passar por eles. Então que bom, né? Quer dizer que tem um jeito. Humildade é saber que a verdadeira força mora na adaptação e que você é importante. Sim, mega importante. Mas isso não te torna melhor do que ninguém. E se descuidar, pode virar o idiota da história.